Para a gente entender Graciliano nesse contexto, a gente precisa considerar as dificuldades pelas quais ele passava, sobretudo no início da década de 20, né? Ele já havia feito uma experiência no Rio de Janeiro como escritor, trabalhando em jornais. Uma tragédia se abateu pela família dele, que foi o surto de peste bubônica, que dizimou Palmeira dos Índios em agosto de 1915, e isso, além de abalar emocionalmente, abalou também financeiramente. Então ele, para não ser um peso para a família, preferiu voltar para Palmeira e aqui se estabelecer. Ele acaba assumindo a loja do pai, na qual ele já havia trabalhado há muito contragosto, e se casa com Maria Augusta de Barros, com quem tem 4 filhos. No nascimento da 4ª filha do casal, devido a complicações no parto, Maria Augusta falece e Graciliano se vê viúvo, com 4 crianças pequenas para criar. Depois de uma experiência frustrada no jornalismo, né? Uma tentativa de sonho que não vingou, com as marcas da tragédia familiar e trabalhando numa coisa na qual ele disse que preferia ser mordido por uma cobra. Então, nesse período é conhecido que ele desenvolve alguns traços de obsessão, né? Ele lava as mãos frequentemente, toda vez que pega em alguma coisa vai lavar as mãos, pega em dinheiro com uma tesourinha. Então ele desenvolve uns hábitos de higiene que poderíamos caracterizar como transtorno obsessivo compulsivo, né? Um toque. Manias que acabam afligindo ele de tal forma que ele busca uma saída, né? Ele pensa em dar cabo da própria vida, ele pensa no suicídio. Em 1924 ele relata isso. Conta-se que ele também nesse período costumava ir sozinho para a Serra do Goiti, tomava cachaça e gritava o nome da falecida, às vezes em casa mesmo, bêbado. Foi um período muito ruim, muito pesado na história dele. Então, a partir de 1925, ou seja, há exatos 100 anos, ele começa a experimentar um novo gênero. Ele era autor, tinha enveredado pela poesia, pela crônica, pelo conto, pelo jornalismo, e agora ele começa a ensaiar o germe de um romance, né? Ele começa a escrever contos que vão desembocar em Caetés e mais tarde em São Bernardo, etc., né? Ele começa ali a transicionar para um outro estilo e gênero literário. Ele começa a se tornar um romancista. Pois bem, em 1926, em fevereiro, vai fazer 100 anos toda essa história, acontece um evento extraordinário em Palmeira. Em fevereiro de 26, chega a Canafístula, ninguém menos que Lampião e seu bando. Eles ficam aboletados em Canafístula, mas não entram na cidade porque quem estava aqui era o Major Lucena, um dos seus maiores inimigos, que estava arrebanhando montaria e tropa para formar uma volante para enfrentar a Coluna Prestes. A Coluna Prestes era um movimento revolucionário de matriz tenentista, né? Lá do início dos anos 20, que estava percorrendo o Brasil em defesa da alfabetização universal, da escola pública gratuita. Eram os comunistas da época, né? Barbudos, cabeludos e liderados por Luiz Carlos Prestes, que seria um grande líder do Partido Comunista Brasileiro, ao qual mais tarde, muito mais tarde, né? Só nos anos 40, Graciliano se filiou. Mas voltando para os anos 20. Coluna Prestes se envolve num conflito armado em Piancó, na Paraíba. Nesse conflito, nesse tiroteio, morre o padre da cidade. Uma história bem parecida como aqui. Ele também era deputado, uma liderança local, um padre. Então a Coluna Prestes ganhou fama de sanguinária e começa a ser perseguida. O Major Lucena vem para cá porque eles estavam ameaçando entrar de Pernambuco para cá e descer a Serra das Pias. Mas seguiram outro caminho, fizeram outra rota. Major Lucena pega a tropa e vai atrás da Coluna Prestes. Lampião sobe a Serra das Pias e um mês depois chega a Juazeiro, onde recebe a bênção do Padre Cícero e a patente do capitão. Pronto. Quase que se encontra em Palmeira dos Índios a volante do Major Lucena, o bando de Lampião e a Coluna Prestes. Sendo que a Coluna Prestes foi a única que
Mas nem precisou. Você tá pensando que precisou de revolucionário, de polícia e de cangaceiro pra confusão. É agora que vai chegar na confusão. Não precisou de nenhum dos três se encontrar, não. Eu disse que o Major Lucena pegou a montaria do povo, não foi? Mas ele pegou sem muita autorização. Pediu autorização só pro prefeito. O povo ficou meio mordido. O povo da feira, era dia de feira, um dia de sábado. Aí o povo foi tirar satisfação com o prefeito. E alguns tomaram partido de um adversário do prefeito chamado Guzmão. Guzmão era um coletor de impostos estadual que era ligado a um grupo adversário mortal do prefeito. O prefeito se chamava Lauro de Almeida. Foi o primeiro playboy de Palmeira dos Índios. Playboy é assim, a ter um automóvel, a dirigir um carro cheio de garotas, né? Eu não... Esse é o Guzmão? Não, esse é o prefeito Lauro de Almeida. Ele tinha... É o nome de uma praça aqui perto... na subida da Catedral, e o nome da Rua da Mangueira, Rua Lauro de Almeida. Então esse prefeito era uma espécie, chamaríamos hoje de playboy, né? Uma pessoa que curtia a vida, né? Até relativamente jovem, 40 anos. Ele tinha um comércio aqui na esquina próximo, que é uma farmácia hoje de frente à Rosa de Ouro. Ele era comerciante, muito bem conceituado, só que ele tinha o coração perto da goela. E se envolvia em certos fuxicos, né? Um desses fuxicos envolvia o promotor de justiça, Olival Lins, que disse que ele teve uma confusão no carnaval, um fantasiado de cowboy, outro fantasiado de morcego, alguma coisa assim. Eu sei que o fuxico tomou conta e o prefeito foi pegar um fuxiqueiro chamado Emílio Perdigão, um dentista, que estava numa barbearia falando desse fato ocorrido no carnaval. Os ânimos já estavam acirrados por causa do partido tomado na tomada lá dos cavalos do povo, dos burros, jumento do povo. Então já estava acirrado o ânimo. O prefeito pega o caba pela beca e vai para a Rua da Lotérica aqui, Rua Tobias Costa, que era a Rua da Cadeia, Travessa da Cadeia. Ali nas imediações da Maré Mansa, ali perto do Banco do Brasil, era a cadeia do município. Quando eles chegam na frente da cadeia, o prefeito naquela época tinha o poder de delegado, o prisioneiro começa a gritar pelo adversário do prefeito: socorro, seu Guzmão, o prefeito quer me prender. Aí lá vem o Guzmão, armado. Ele saca uma pistola, o prefeito saca uma pistola Colt, né? Uma pistola que era muito usada, um revólver típico dos filmes de Velho Oeste, né? Faroeste americano, que bate o pino, ela trava, né? Como o povo diz, quebra coco, nega fogo. O Guzmão puxa uma Parabellum Luger, uma pistola alemã que era muito usada pelos soldados da Primeira Guerra Mundial, os alemães da Primeira Guerra, e acerta um tiro na cabeça do prefeito. Cena de faroeste na Palmeira. Cena de faroeste. Monta-se um volante, Guzmão corre para Olho d'Água do Acioli, que hoje é o Igaci, se esconde lá numa casa. Esses cabas vão pra a volante, vai atrás desse caba, acha ele abuletado num sótão, dão mais de 100 tiros, trazem o corpo pra cá arrastado, esquartejam, fazem uma perinha de fogo e esse é o fim de Guzmão. Segundo Graciliano numa carta, ele diz: olha, crises, assassinatos, suicídios, bandos de criminosos afrontando a vizinhança, revoltosos, o diabo. Esse ano foi o diabo na Palmeira. Então, com essa crise, esse terror que se instalou mais uma vez, né? Porque foi mais uma vez. Teve aquela dos irmãos Moraes, né? Sim. Terminou com a cabeça deles espetada numa vara e jogada nos pés do Visconde Sinimbu. Depois de todo esse fuzuê, dessa amizade política, ninguém quis se candidatar em 1927. Ninguém. Quem vai lá? Ninguém queria se meter. Mas vocês lembram que tinha um caba querendo se matar no começo da história? Tinha. Pronto. Convenceram esse caba a se candidatar a prefeito. Já não tinha muito mais a perder, então... ele, sabe, pode ser que ele seja eleito, alguém pode querer assassinar. Aí ele foi. E foi assim que Graciliano foi parar na prefeitura de Palmeira dos Índios. Num arranjado entre os coronéis, na falta de alguém com coragem, arranjaram um caba que tinha coragem assim pra... que me matem, sabe? Nem aí. Pode dar um tiro. E ele fez por onde, né? Porque ele desafiou o coronelismo local.
O próprio grupo que elegeu, que botou ele lá, ele acabou desafiando esse pessoal, os coronéis. Sim, porque eles pensaram que ele ia ser uma marionete, né? Eles pensaram que ia colocar um boneco para eles agirem como ventríloco. E Graciliano agiu como prefeito, com autonomia, com rigor, né? Ele modernizou as leis do município, que ainda eram do tempo do Império, era uma legislação de 1865, o Código de Posturas, né? Foi ele que recriou, modernizou, né? Além das obras de infraestrutura. Nessa época de Graciliano, a Câmara era eleição ou era indicação? Era eleição. Só que o vice-prefeito era separado, era eleito separado, em chapa separada. Você votava para o prefeito e para o subprefeito. Nessa época o prefeito era chamado de intendente e acumulava aquelas funções que eu falei, era prefeito e delegado ao mesmo tempo. Agora, o curioso é que, como Palmeira é uma cidade relativamente muito antiga, né? Ela vem do segundo período colonial, mas vem do período colonial, então ela atravessa todas as fases da história do Brasil. E no tempo do Império, o que chamamos de Câmara de Vereadores era o Conselho Municipal. Era um formato português. E aí a gente tem uma história interessante, porque a gente teve um presidente de conselho municipal chamado Coronel Belarmino Belarmino Cavalcante de Albuquerque, Coronel Belo. Ele morava num casarão que hoje é o Hotel Comercial, ali perto da Praça São Pedro. Então aquilo ali era uma fazenda, né? Você tinha o casarão da fazenda, você tinha o pátio da fazenda, que são aquelas praças, e você tinha a capela da fazenda, que hoje é a Igreja de São Pedro. Então, quando a gente volta no tempo, na imaginação, você imagina que aquilo ali era uma fazenda antiga, né? Então, o Coronel Belo foi prefeito de Palmeira nesse tempo que era presidente do Conselho Municipal. E aí é onde a história fica arretada, porque ele era estéril, ele não teve filhos, ele e a esposa, Dona Yayá. E um coronel de São Miguel dos Campos, chamado Misael Teixeira Leite, teve um filho fora do casamento com uma mucama, né? Uma mulher escravizada. Como não era costume naquela época e nem havia a obrigação de reconhecer o filho, ele também não quis abandonar essa criança e mandou o filho para essa família cuidar, com algumas libras esterlinas, né? Era o dólar da época, para ajudar na poupança. Pois o menino recebeu o nome do pai adotivo, Belarmino, o Teixeira recebeu do pai biológico, Misael Teixeira, e o Cavalcante da mãe, Dona Yayá, Belarmino Teixeira Cavalcante. Ele também foi prefeito de Palmeira na época da República. Os dois se chamavam Coronéis Belo, e essa é uma história que mostra a nossa ligação também com São Miguel através dessa figura, através dessa personagem que liga as nossas histórias, a terra da Zona da Mata e das usinas e dos engenhos, e Palmeira dos Índios, que naquela época era a terra do algodão, né? Só para me situar, ali no Hotel Comercial, é perto da casa do Graciliano ali também, né? Isso. Inclusive tem um caramanchão, né? Um jardim suspenso na frente do Hotel Comercial. Quando era nesse tempo de Dona Yayá, etc., sob o qual Graciliano namorava com Maria Augusta. Então, o que hoje é aquela Praça Nilo Torres, a praça de frente mesmo ao Hotel Comercial, era um jardim público. E que tem a ver com a história do Graciliano. Algumas dessas pessoas que eu citei, os restos mortais delas repousa na sacristia da Igreja de São Pedro. Se você for na sacristia da Igreja de São Pedro, você vai ver umas lápides. Rapaz, foi não deixar. Então esse pessoal, né? Algumas dessas pessoas que eu citei, né, os patriarcas daquele território, e esse território que era a fazenda deles, vai gerar toda essa parte aqui, né, a Praça da Independência, o Beco do Leite, tudo isso aqui, o quintal que batia com o açude, né? A antiga fazenda vai se tornando o centro da cidade. Tem algumas histórias interessantes de Graciliano. É verdade que ele multou, sei lá, o seu pai? Essa história é até lendária, né? Ele era tão rigoroso que chegou a dizer que prefeito não tinha pai. Como eu disse, Graciliano teve um atrito muito grande com os proprietários de animais soltos, né? Desde os cães de rua até os proprietários mesmo que criavam gado, cavalo, tudo solto. Um desses proprietários era o pai dele. E aí a galera, cumprindo rigorosamente o que Graciliano exigiu, foi consultar, ó. Esse animal é do seu pai. E aí a gente multa? Ele disse, pode multar, lavre a multa. Prefeito não tem pai. Ou seja, era alguém que colocava a função pública extremamente
delimitada da esfera privada, separada, que é a base da política, né? A política, como invenção dos gregos, nasceu dessa separação entre o que é público e o que é privado. Governos ou formas de exercer poder sempre existiu na humanidade, mas isso era confundido. No Egito Antigo, o faraó era o dono de todo o Egito, né? O Egito todo era dele, o público e o privado era de um homem só. Os gregos inventaram essa separação e Graciliano radicalizou. Porque